Agradecendo a presença de todas e todos que nos acompanham neste momento. Agradeço o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, nossa presidente da Coordenadoria da Mulher, e o nosso vice-presidente, juiz, Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior, da Coordenadoria, pelo apoio para a realização dessa live. Também agradeço a ilustre presença de nossas convidadas. Sejam todas bem-vindas. Obrigada por aceitar o nosso convite e por nos proporcionar momentos de aprendizado. É claro que não poderia deixar de agradecer o suporte técnico de toda a equipe do Centro de Comunicação Social. Sem eles, essa linda live não aconteceria. Luciano, muito obrigado, diretor de comunicação. Um beijo e nossa gratidão. Hoje, na semana que antecede o Dia das Mães, nós, da Coordenadoria Estadual da Mulher, em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, não poderíamos deixar de prestar nossa singela homenagem às mamães. Por isso, pensando em nosso papel social e nosso compromisso de levar informação a todas e todos, hoje vamos conversar sobre a vida após a denúncia. Como superar a culpa e transformar sua vida e de seus filhos e filhas. Em comemoração ao Dia das Mães, nós pretendemos abordar os diversos aspectos sociais e psicológicos que impedem as mulheres, muitas delas mães, de denunciarem seus agressores, bem como a culpa que as infligem após e até mesmo antes da denúncia da violência sofrida, além de demonstrar como um rompimento do ciclo de violência pode mudar suas vidas e a vida e história de seus filhos e filhas. Vou começar apresentando nossas convidadas, falando da brasiliense, mas que é goiana de coração, mãe de uma menina e que possui uma admiração incontestável pela sua mãe. Quero cumprimentar a doutora Sandra Regina Teixeira Campos, que atua como juíza titular do 3º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Goiânia, desde agosto de 2019, com sensibilidade aguçada e empatia na condução dos casos. Ela sempre foi uma entusiasta da defesa da igualdade dos direitos entre homens e mulheres, pois tem a consciência que a violência doméstica trata-se de um problema da sociedade como um todo e tem o poder para destruir gerações. Boa noite, doutora Sandra, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, um prazer estar aqui. Outra convidada dessa noite, que também tem uma filha e é fã incondicional de sua amada mãe, feminista de carteirinha, ela é promotora de justiça e coordenadora da área de políticas públicas e direitos humanos do Ministério Público de Goiás. Desenvolve uma brilhante atuação em casos de violência doméstica desde 2018. E, desde então, está em permanente desconstrução e aprendizado, tanto na vida pessoal quanto profissional. Obrigada pela presença, doutora Tamara Andréa Botovenko Rivera. Espero ter pronunciado o nome da senhora corretamente. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Nossa próxima convidada é psicóloga clínica há 17 anos. É mãe de uma adolescente de 16 anos, ela é natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. É coordenadora do Departamento de Psicologia do Setor Interdisciplinar Penal de Aparecida de Goiânia, além de ser mediadora judicial e perita psicóloga. Atua há 3 anos com os grupos reflexivos da comarca de Aparecida de Goiânia, lugar onde ela tem oportunidade de conhecer os 2 lados dos fatos, ressignificar e compreender que a esperança de uma nova vida após violência doméstica, tanto para a vítima quanto para o autor. Seja bem-vinda, doutora Dayana Mendonça Diel, que trabalha com os grupos reflexivos. Obrigada pela oportunidade, boa noite. Boa noite. E para fechar agora, com chave de ouro, as apresentações, apresento para falar
Aproveito para falar da minha admiração por essa mulher. Está aí olhando aqui, toda quietinha, que é mãe do Gregório e do Dante. Natural de São Luís de Montes Belos, ela é assistente social da Coordenadoria da Mulher deste tribunal. Tem a risada mais engraçada da nossa equipe. E o senso de humor, energia contagiante, né, Serloma? Já falei o nome dela antecipadamente, tá vendo? Mulher sensível e forte. Para mim, ela é um exemplo de feminista. É doutoranda em Direitos Humanos pela UFG e atua com o tema de violência doméstica desde 2015. Seja bem-vinda, minha querida amiga Serloma Aires. Boa noite, obrigada, Mara, obrigada a todos presentes. Queria dizer que nós estamos muito felizes aqui de recebê-las nessa noite, para homenagear as nossas mamães, vocês que são mamães, meus parabéns a todas. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Vamos iniciar com a doutora Sandra. Doutora Sandra, eu pergunto à senhora, quais os tipos de violência doméstica familiar contra as mulheres? Boa noite, doutora Tamara, minha querida amiga, boa noite, Dayana, Sherloma, amigas também, Mara. É um prazer estar hoje à noite com vocês, discutindo assim, uma questão tão importante, né? Tão importante para toda a sociedade, para toda a família, uma situação realmente muito séria. E eu quero agradecer o convite da desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, né, a coordenadora da mulher aqui do estado de Goiás. Obrigada, Sandra, pela oportunidade de estar aqui, né? E todos e todas que estão nos assistindo, obrigada. E eu espero que realmente esse momento seja um momento assim, de aprendizado, né? Nós também estaremos aprendendo aqui a cada momento com as participantes desse grupo. Bom, quando se fala em violência doméstica, a maioria das pessoas pensa em violência física, que é uma das modalidades de violência doméstica. Não é só ela que existe. Aliás, ela é muito comum, a violência física, aquela que atinge o corpo da mulher, aquele que fere fisicamente. Mas a violência física é somente um dos tipos, né, de violência. E existe também a violência moral, que se traduz aí em xingamentos, em calúnias do agressor com relação à mulher, calúnias, difamações, injúrias, aquilo que fere, que machuca. Esse é um tipo de violência também muito presente no dia a dia da mulher brasileira. Além da agressão física, que atinge o corpo, a moral atinge os seus valores mais importantes. Além da física e moral, nós temos a violência sexual. O que é a violência sexual? É qualquer ato sexual sem consentimento da mulher. Muitas acham que o fato de estarem casadas as obriga a manter um relacionamento sexual com o marido. Mas não, isso é uma falácia. Realmente, o ato sexual, qualquer que seja ele, tem que ter o consentimento da mulher. Isso é muito importante. E não é o fato de estar casada que a obriga a manter esse relacionamento. Isso é uma violência. Existe também a violência patrimonial, que muitos se esquecem, mas é uma violência que tem sido cada dia maior nos nossos fóruns, no dia a dia dos juizados da violência doméstica. Esse tipo de violência patrimonial, ele destrói. O agressor tenta destruir a vida material dessa mulher. Ele destrói bens, destrói objetos pessoais, oculta bens no eventual divórcio, tira empréstimos em nome da mulher, suja o nome perante os órgãos de proteção ao crédito. Então, tudo isso abarca aí a violência patrimonial. Outro dia, a doutora Tamara, que é titular lá do 3º Juizado da Violência Doméstica, ofereceu uma denúncia por estelionato amoroso. Eu não sei se vocês
já ouviram falar. Mas o estelionato amoroso, a aproximação do homem da sua vítima, toma todos os bens, igual eu falei, suja o nome, contrai dívidas e deixa essa mulher a ver navios, se sentindo impotente diante dessa atitude, já que não houve, vamos supor, violência física, nem moral. Então, não houve violência? Houve violência patrimonial. Isso está muito comum no nosso dia a dia. E, por último, a violência psicológica, seríssima. E a maioria das mulheres hoje que sofre essa violência não tem noção de que está sofrendo essa violência. Essa violência consiste em qualquer conduta do agressor que causa o dano emocional na vítima, na mulher. A se apossar do salário dessa mulher, xingá-la, tudo, sabe? Reduzi-la, humilhá-la, acabar com a autoestima. Isso se configura numa violência psicológica que destrói devagarzinho. Não é uma violência que chegou, deu um tapa e pronto. Essa violência, ela se instala na vida da mulher aos poucos. E quando ela percebe, ela é incapaz de reagir. Então, são esses 5 tipos de violência contra a mulher, todos, na verdade, uma hora ou outra, se entrelaçam, né, no mesmo caso. Então, são esses os tipos de violência doméstica. Doutora Sandra, e qual a situação do Brasil em termos de violência doméstica? Nós podemos dizer que as estatísticas de denúncia, elas refletem a proporção da realidade? De forma alguma. Na verdade, cerca de mais de 50% das vítimas de agressão, elas não têm coragem de contar sequer para um familiar que são vítimas da agressão, que dirá dirigirem-se a uma delegacia, ao Ministério Público, ao Judiciário, para contar a sua história e querer fazer justiça. Existe uma pesquisa que apenas 11% das vítimas de violência doméstica denunciam o seu agressor. Isso é muito sério, porque os crimes aí contra a mulher, eles estão em desabalada carreira, em número de crescimento, né? Nós vemos hoje, nós ligamos a televisão, todos os dias nós vemos casos de violência doméstica. Quantos feminicídios têm acontecido em nosso país? Por quê? Porque a mulher se calou desde o início, desde o momento em que foi uma violência psicológica, foi violência física e partiu aí para um feminicídio. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de 2017, diz que a cada 2 horas, uma mulher era assassinada no Brasil naquela época. E nós vemos hoje um aumento desse número, até em virtude da condição que nós vivemos ultimamente no mundo, em virtude dessa pandemia, do isolamento, embora os pedidos de medida protetiva tenham diminuído em relação desse isolamento da própria vítima junto com o seu agressor, na verdade, os flagrantes têm aumentado, muitos crimes contra a mulher. Então, o Brasil está longe de ser um país em que as mulheres, as vítimas da violência, se posicionam e buscam ali sair daquela situação. Mas esse é um caminho que nós estamos trilhando, né? A cada dia, uma live como essa, uma campanha feita a Sinal Vermelho, que foi feita o ano passado, CNJ, vai conscientizando a mulher. E eu tenho fé, eu tenho esperança que o nosso país vai diminuir esses índices de violência doméstica com a conscientização da mulher e até dos homens autores de violência doméstica. Obrigada pela contribuição, doutora Sandra. Vamos bater um papo agora com a Dayana um pouquinho, né? Tem muita coisa para ser falada nessa live ainda hoje. Dayana, como identificar a violência doméstica desde o início? E como perceber a linha tênue entre o relacionamento não saudável, os relacionamentos não saudáveis, né? E a violência? Sim, como a doutora Sandra bem pontuou aí, né? Nós, mulheres, principalmente, temos que ficar bem atentas. Por quê? Uma relação não saudável, ela vai abrir aí portas para que a violência seja normalizada. Sim. Nós temos que pensar que violência não é natural em relação nenhuma. Violência verbal, violência psicológica, patrimonial, né? Isso não
cabe dentro de um relacionamento saudável. Nós nos relacionamos com outra pessoa para promover essa pessoa e sermos promovidas, para termos proteção e proteger, promover crescimento no outro, respeitar a identidade, a individualidade, né? É uma parceria. Um relacionamento é uma parceria que não justifica nenhuma forma de desrespeito. É um encorajando o outro e zelando do outro. Né? Esse é o princípio aí do amor. E, de repente, começam a acontecer fatos violentos. A partir do quê? Do desrespeito. Quando eu começo a denegrir a imagem, quando eu começo a diminuir, quando eu começo a ameaçar, né? E a tentativa de um agressor é o quê? Deixar essa mulher refém dele. Ou seja, você não presta, você não vale nada, ninguém vai te querer. Então, é no começo aí de um abuso dentro do relacionamento que nós temos que estar atentas. Porque nós mulheres, né, lindas que somos, temos muita esperança, muita resiliência e nós lutamos muito por aquilo que acreditamos. E isso é muito nobre. Nós lutamos por uma família, por ter um grande amor na nossa vida, pelos nossos filhos, pelos nossos princípios. Mas muitas vezes não conseguimos perceber em que momento que essa luta está sendo em vão. Então, a gente vê muitas mulheres que ficam ali insistindo, justificando uma violência, às vezes. Não, é porque ele estava nervoso, é porque ele perdeu o emprego, é por isso ou por aquilo. Então, essa é a linha tênue. Violência é violência, sendo ela verbal, patrimonial, né? E ninguém pode ser vítima de violência, nem homens, nem mulheres, nem animais, ninguém. Né? Então, nós temos que estar atentas a isso, para não ficar ali numa relação não saudável, sendo vítima de violência, por medo, por dependência financeira, né? Por dependência psicológica, porque nós amamos muito o projeto de estar casadas, às vezes mais do que o amor ao próprio homem. Né? As mulheres têm vergonha porque alguém já sinalizou, porque a família avisou, porque alguém não aprovou, alguém avisou ali para ela, olha, fique atenta, né? E aí vem aquele sentimento de culpa, mas não é culpa de ser responsável por isso, não. Ninguém é responsável por ser vítima de violência em momento nenhum. Ninguém é culpado, não há um comportamento que justifique que seja culpa, mas é a questão de se sentir responsável pelo dano. Por que eu permaneci tanto tempo? Por que eu não vi ali desde o começo? E agora, se eu sair, como vai ser? Então, nós temos que estar atenta lá no princípio, em todas as nossas relações, com filhos, com colegas, no trabalho, para que as relações não sejam abusivas e não abram espaço para a violência. Daiane, continuando aqui, a violência ela atinge só a vítima direta, somente a vítima. Quais são as consequências de se manter num relacionamento abusivo? Não, Mara, a violência, ela atinge todo mundo. Ela atinge o autor, ela atinge a vítima, os filhos, os vizinhos, toda a família, toda a sociedade. Porque ela vai contra o princípio da vida, do zelo, do amor, do relacionamento, da troca. Né? As crianças que participam aí, que veem a violência, elas vão vendo isso como normal, como natural, e elas vão começar a reproduzir, tá? E aí esse homem que está cometendo a violência e que ele não é denunciado, ele também vai achando que ele tem espaço e vai se sentindo confortável. Então, todos nós somos atingidos. A violência doméstica é um mal para a sociedade, né? E que danos que ela causa? Adoecimento psíquico. A vítima de violência doméstica, ela fica desconfirmada. É uma pessoa que ela não tem a sua autoestima consolidada. Ela começa a não ter prazer pela vida. Ela começa a ter crise de ansiedade, que é terrível.
é um medo do futuro, é você estar o tempo todo em estado de alerta. Ela tem propensão à depressão. O que é depressão? Falta de fome de vida. Ela deixa de existir, né? Ela deixa de existir. Ela deixa de existir, ela vai perdendo a cor, ela é anulada. E todo mundo que está perto vai ficando assim. A violência, ela não combina com a vida, com o amor, com a família, com os princípios, né, que constituem a vida e que têm a manutenção da vida. Então, todo mundo é atingido. Por isso que todo mundo que já foi vítima, né, e é muito mais comum do que nós imaginamos. Tá? A violência doméstica, ela está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Tem mulheres que, como a doutora Sandra falou, a violência física é a mais conhecida, mas muitas outras estão sendo vítimas no silêncio. Elas estão sofrendo e padecendo no silêncio, adoecendo, né? E precisam de ajuda, procurar as redes de apoio. Tá? Tem grupos reflexivos para mulheres, as igrejas ajudam, a psicologia hoje reconhece a inteligência espiritual. Quem tem fé tem mais poder de sobreviver, de resiliência, de ressignificar, de ressurgir. Então, é procurar ajuda, procurar terapia, se precisar, procurar um psiquiatra, se está com adoecimento psíquico, procurar amigos e denunciar, quebrar esse ciclo, tá? Para quê? Para continuar vivendo, né? E para zelar aí dos filhos, de uma vida familiar, de uma nova esperança pós-violência doméstica. Obrigada, Dayana. Por enquanto, tá? Daqui a pouco a gente vai bater mais um papo. Doutora Tamara, me diz uma coisa. Qual o primeiro passo para denunciar a violência? Qual o primeiro passo? A senhora tem, o microfone está desligado. Agora eu vi. Bom, boa noite de novo, Mara, obrigado pelo convite. Quero cumprimentar aqui a minha querida amiga, a doutora Sandra, né? Parceira de trabalho, né, e de aprendizado nessa jornada de combate à violência doméstica. Sherloma, Dayana também, que estão ombreadas conosco, né, nessa caminhada. E eu quero agradecer o convite, especialmente porque o tema me é muito caro. E me chamou a atenção o título dado, né? A vida após a denúncia, como superar a culpa e transformar sua vida de seus filhos e filhas. E aí, lembrando que nós estamos nesse momento, aqui nesse bate-papo, exatamente porque nós estamos perto do Dia das Mães, né? E dizem que a maternidade, né, ser mãe já é trazer uma culpa inerente, né? Eu acho que todo mundo que é mãe sabe disso. O que é a sensação, né? Nós sempre nos sentimos culpadas por tudo, né? Acontece alguma coisa com o filho, nós achamos, talvez por uma sensação de que nós somos super mulheres, né? E aí, qualquer coisa que aconteça com o filho, qualquer até desvio de conduta de algum filho, a culpa sempre é da mãe, né? Ou por que o meu filho está assim, a minha filha está assim? Então, eu acho que é uma construção social importante de ser trazida para esse momento. Essa culpa que a mãe já carrega, que é inerente à mãe, à mulher que é mãe, né? E, ao mesmo tempo, essa mulher que sofre violência doméstica, que é mãe, e que se sente culpada por ter levado o seu agressor, às vezes, à justiça, ou por ter procurado ajuda, ou por ter se separado. Muitas vezes ela não noticia essa violência às autoridades competentes, mas ela busca ajuda, ela se separa, ela busca um aconselhamento numa igreja ou num psicólogo, e percebe que aquele relacionamento é tóxico, é nocivo, e que estar com aquele parceiro, nem sei, Dayana, se o termo certo seria parceiro, né, porque parceria é muito mais amplo, muito melhor, né, mas com aquela pessoa que ela, num primeiro momento, pensou que seria o seu parceiro, né, e aí ela percebe que ele está trazendo um malefício enorme aos seus filhos, à sua família, e esse passo é muito difícil, né, então já existe
uma culpa instituída pela própria sociedade em relação a essa mãe. Daí a mulher, ela é mãe vítima de violência e essa culpa cresce. E aí o termo culpa, ele parece muito forte, e ele é difícil de desconstruir, porque a Dayana falou, não existe culpa na vítima, a vítima, ela é vítima, e ela não consegue se enxergar. Então, eu achei muito bacana a forma como foi trazido o tema, porque às vezes nem a vítima consegue se enxergar como vítima, ela carrega uma culpa que ela não deveria trazer. Então, a superação desse sentimento de culpa, ele é muito importante de ser discutido, dele ser conversado, de ser trazido à luz. Por quê? Porque a vítima é vítima. Ela não é culpada pela dinâmica, ela não fez nada de errado. Ela não causou aquela situação. Ela é vítima. Quando uma pessoa é sequestrada, ninguém questiona por que ela foi sequestrada. Ela é vítima. Certo? Na maior parte das vezes, um latrocínio, um roubo, né, crimes bárbaros, as pessoas se compadecem das vítimas. Ela é vítima, ela merece um tratamento diferenciado. E na violência doméstica isso não acontece. Quando a mulher resolve buscar ajuda, e aí voltando para a sua pergunta, né, quando a mulher resolve buscar ajuda, ela já percorreu uma longa trajetória e se questionou por muitas vezes se ela deveria buscar essa ajuda. Onde ela errou? Onde ela foi culpada de estar passando por isso? Então, a dificuldade para essa vítima de buscar ajuda, ela é imensa, porque ela está intimamente ligada com essa culpa, que é uma construção social. Ninguém aqui está dizendo que a mulher é culpada, ao contrário, nós queremos dizer que a mulher é vítima, ela não é culpada. Mas ela se percebe assim, porque ela é julgada socialmente. E isso é uma coisa que todos nós temos que refletir. Eu sempre digo, quando eu falo da violência doméstica, eu falo de mim, do lugar que eu ocupo e de julgamentos que eu já fiz em algum momento. E todos nós fazemos, porque a ideia é, por que ela passou por isso? Por que ela aceitou isso? Isso é um julgamento muito comum. Por que ela aceitou isso? Mas ela é vítima, ela não é culpada. Então, acho que é muito bom trazer esse tipo de tema, né, para essa conversa, para que as mulheres que estejam, porventura, ou nos assistindo, e que estejam passando por essa situação, se conscientizem que elas não têm culpa. Então, assim, bom, a mulher pode pedir ajuda de muitas formas. A Dayana já falou algumas. Ela pode pedir ir no psicólogo, ela pode ir numa igreja, ela pode ir num posto de saúde, mas também ela tem que perceber que tipo de violência que ela está sofrendo. Se ela estiver sofrendo uma agressão iminente, naquele momento ela estiver sofrendo uma agressão física, essa agressão ela pode levar até a morte dela, ela tem, sem dúvida, o primeiro canal é o 190. Ela tem que buscar a polícia militar para que ela seja atendida prontamente, ou ela, ou vizinho, ou familiar, enfim. Eu acho que é muito importante a gente falar como é que essa mulher pede ajuda. Eu acho que nós estamos já num momento de pensar como nós também podemos pedir ajuda para essa mulher. Às vezes nós presenciamos violência e nós não nos posicionamos. Nós temos aquela coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, às vezes, numa discussão acalorada que nós presenciamos, nós nos calamos, nos recolhemos e pensamos, isso não tem nada a ver comigo, isso tem tudo a ver comigo. Porque se é uma construção social, a desconstrução social também tem a ver comigo. Então, quando eu me posiciono, quando eu percebo que um casal está discutindo, que a mulher está sofrendo algum tipo de violência moral, eu posso sim me posicionar, eu posso pedir ajuda, eu estou num shopping, chama a segurança, chama a polícia militar. Então, assim, a primeira porta, ela tem que ser a polícia. Ela está sofrendo esse tipo de... Mas, às vezes, ela sofre ameaça, ela sofre a violência moral, que a doutora Sandra falou muito, né? Ou patrimonial, aqueles comportamentos que vão minando a autoestima da mulher, que vão
acabando com ela lentamente, e ela não quer contar para ninguém, mas ela precisa de uma ajuda. Ela pode ligar para o Disque 180, né? Ela pode ligar para o Disque 180, e agora nós temos o WhatsApp, que nesse momento de pandemia é muito importante, porque, como foi dito pela doutora Sandra, nesse momento de pandemia, as mulheres, às vezes, não estão com seus agressores e não conseguem pedir ajuda. Então, agora nós temos o WhatsApp do Disque 180, que é o 61 9965 65008. Então, nesse número, ela pode juntar fotos, narrar os fatos, falar o endereço dela, pedir ajuda, né? Isso é uma forma importante dela pedir ajuda. E ela também pode, aqui em Goiás, o Ministério Público de Goiás, né, ela pode entrar na página do Ministério Público, que é mpgo.mpbr, e nós temos do lado tem um ícone escrito MP Cidadão. E no MP Cidadão também, essa mulher, ela pode ela pode narrar o fato, ela pode dar o endereço dela, ela pode pedir até, se ela quiser uma medida protetiva, ela pode pedir para o Ministério Público fazer esse pedido por ela, da medida protetiva, juntar fotos, narrar, é possível que ela faça isso. Ou procurar a delegacia de polícia também, as delegacias especializadas no atendimento às mulheres, né, que tem uma estrutura já para receber essas mulheres e atendê-las quando elas querem levar essa notícia desse fato e querem a punição desse agressor. Às vezes elas não querem a punição, é importante fazer esse destaque. Às vezes ela quer só uma medida protetiva, ela precisa do afastamento desse agressor do lar, ela precisa que ele seja distanciado dela para que ela possa retomar a vida dela, para que ela possa, livre daquela violência, escolher a forma como ela quer se cuidar, né? Fazer um tratamento, buscar um grupo de ajuda, mas ela precisa realmente, de alguma forma, noticiar, e é possível, em muitos casos, pedir a medida protetiva, sem que esse agressor seja processado, e aí é importante lembrar, porque existem mulheres que não levam a notícia para a delegacia de polícia, nem para o Ministério Público, porque elas dizem, eu não quero que ele seja processado, ele é o pai dos meus filhos. Isso é muito comum de nós vermos. Eu não quero que essa mulher, que ele seja processado, ele é o pai dos meus filhos. Mas ele tem me humilhado, ele tem me ameaçado continuamente, eu estou praticamente enlouquecendo com essas condutas, a minha autoestima já foi para o chão, eu não sei mais o que eu faço, eu tenho problema nervoso, eu tomo remédio, e os meus filhos convivendo com essa violência, eles também estão adoecendo, né? Então, ela pode solicitar a medida protetiva, ainda que ela não tenha certeza, que ela diga, olha, eu não sei se eu quero que ele seja processado, mas eu quero que ele seja afastado da minha casa, eu quero que ele não se aproxime de mim, né? Ele pode se aproximar dos filhos, e também tem essa possibilidade, também é importante destacar, que ela pode pedir uma medida protetiva, mas os filhos do casal, desde que haja alguém que faça intermediação dessas visitas, desse acompanhamento, eles continuam a ter contato com o pai, que muitas vezes precisa também de um tratamento, né? Como a Dayana faz esse trabalho com os grupos reflexivos, o casal precisa de cuidado, de tratamento, é importante, né? E aí eu acho que é importante ressaltar, a mãe, a mulher, ela precisa de cuidado, ela não deve sentir culpa. Então, o processo de ultrapassar essa culpa é se desvincular dessa culpa, é dizer, eu não sou culpada, eu posso pedir ajuda, e eu vou receber essa ajuda, e eu não tenho responsabilidade por essas agressões, eu sou uma vítima. E como vítima, eu tenho direito de ser amparada, tenho direito de ser acolhida, principalmente, e de seguir em frente. Seguir em frente bem com os meus filhos, né? Acho que é isso, já falei demais, né, Mara? Não falou, não. E pegando um gancho dessa excelente exposição que a senhora fez aqui,
E se a senhora quiser contribuir também nesse tema, nessa parte que a gente vai falar agora, na ótica da área de atuação de cada uma aqui presente. Qual a sua opinião? O que inibe as mulheres, e a senhora falou sobre isso agora, né, doutora Tamara? O que inibe tantas mulheres vítimas de violência doméstica a procurarem ajuda para amigos, para familiares, profissionais de saúde, polícia, Ministério Público, Judiciário? Queria ouvir você, Sheloma, um pouquinho sobre isso, e quem quiser contribuir nesse sentido, cada área de atuação de vocês. Obrigada, Mara. Estou aqui escutando e pensando como cada uma vai acrescentando informação, e aí vai sendo construído todo um sentido, né? Cada uma trouxe uma parte, porque a violência ela é muito dinâmica. Então, realmente, o olhar sobre ela precisa ser múltiplo. E é por isso que a gente tem um olhar, cada uma trouxe um olhar diferente para cá, né? E assim, a gente já começa respondendo também a sua pergunta. Por que que as mulheres têm dificuldades? Porque elas têm motivos múltiplos, porque elas têm envolvimentos diferentes, porque elas são, em primeiro lugar, mulheres, no plural. Não é uma categoria única, não é só um tipo de mulher. Cada mulher que enfrenta a violência, ela tem uma dificuldade em um marcador social próprio. Pode ser uma mulher branca de classe média, pode ser uma mulher negra de periferia, pode ser uma mulher com deficiência, pode ser uma mulher lésbica, então, ou uma pessoa trans. Então, cada uma dessas tem a sua história e a sua dificuldade na hora de vivenciar e superar esse momento de enfrentamento da violência. O que a gente precisa entender, que a gente pode contribuir aqui para quem estiver ouvindo, é que a literatura... Travou. Enquanto isso travou, vou mandar um beijo para a desembargadora Sandra Regina, ela está nos assistindo. Um beijo, Sandra. Desembargadora Sandra. Os estudos... Acho que travou. Desembargadora Sandra, muito obrigada. Travou um pouquinho, mas vai voltar. Vai voltar agora mesmo. Obrigada, senhora, pela luta incessante, né? Mulher aguerrida. Um beijo para a senhora. Voltamos com a Sheloma? Parece que travou lá com a Sheloma. Se alguém quiser contribuir sobre esse assunto, Dayana, doutora Sandra, e daqui a pouco ela volta. Eu acho que uma das causas assim, que impede... Deu um... Sheloma, travou? Você voltou? Está ouvindo? Para mim está normal. Eu não sei, eu estou travada? Agora não está. Agora você pode continuar falando. Estamos te ouvindo. Continuei, eu estava normal aqui. Mas os estudos, né, o que eles apontam, alguns indicativos que a gente pode considerar, e como a gente foi dito aqui, é que há um vínculo afetivo entre aquelas pessoas envolvidas. Seja uma mãe que, de repente, precisa agir com relação à violência cometida pelo seu filho, porque essa realidade existe. Seja uma mulher que tem, então, um companheiro, que pode ser pai dos seus filhos ou não, mas ela tem um envolvimento afetivo. E é difícil demais fazer algo que a gente pensa que possa prejudicar uma pessoa que a gente ama. Por isso que a doutora Tamara e a Dayana bem lembraram que nem sempre a mulher quer a denúncia. Às vezes o que ela quer é a transformação, não é? É uma mudança de conduta do homem. A outra coisa que a gente precisa ficar bem atento é que os relacionamentos abusivos, eles têm dinâmicas próprias. Há dinâmicas que vinculam uma pessoa na outra, seja o duplo vínculo, seja o ciclo da violência, que é aquela questão de que há uma aparente calma, tá tudo bem, depois, de repente, tem uma explosão de violência, e depois há uma reconciliação com promessas de mudança. E nesse momento de reconciliação, de promessa de mudança, a gente não está falando que a mulher é boba, né? Não é isso, não. Ela recupera os momentos bons, porque nem toda relação é feita só de momentos ruins. Quando a gente está olhando de fora, a gente julga e pensa que está falando com uma pessoa que tem só relacionamentos ruins,
né? Mas não. Lembrando que nós também, como sociedade, sobretudo com as mulheres mães, a gente cobra delas que elas tenham a figura paterna, mesmo que a gente tenha a maioria dos lares sendo governados, sendo administrados por mulheres e mães solos, a gente ainda acredita que a figura do homem provedor é essencial para o bom desenvolvimento de uma pessoa. Então, isso é uma coisa que nós precisamos contribuir para essa mudança de mentalidade, para livrarmos essas mulheres dessa crença limitante também, né? Então, há muitas mulheres solos, e elas estão fazendo de tudo, viver sozinhas, com o abandono do homem. Então, nesse momento, a gente se perguntaria também como responsabilizá-lo, né? Responsabilizar o homem sobre a solidão materna que é imposta. E a sociedade também, por olhar com esse olhar de julgamento para uma mulher que está na condição de mãe solo, ao invés de dar a ela auxílio. Então, não tenho como dizer por que as mulheres ficam, vez que eu tenho que respeitar que cada uma tem sua história, mas o que eu posso dizer é que, considerando alguns estudos, tem alguns desses elementos, né, que é, por exemplo, o ciclo, o envolvimento afetivo, e eu acho que isso, se a gente se colocar no lugar, se a gente olhar para essa relação, a gente vai conseguir sentir realmente o que essas pessoas e todos nós que somos suscetíveis a esse tipo de violência, podemos vivenciar, né. Acho que, por enquanto, é isso. Vamos pensando e vamos conversando aqui. Muito obrigada, Sherlon. A doutora Sandra, a senhora tinha começado a falar, quer contribuir também? Normalmente, as mulheres sentem muita vergonha de denunciar a violência doméstica. Elas se sentem, assim, na responsabilidade de manter o relacionamento. E quando é casamento, então, jamais ela pode ser culpada pelo vínculo. O que vai ser dos filhos? Meus filhos vão ser criados sem pai. Mas eu acredito que criar um filho sem pai talvez seja mais benéfico ao filho do que criar um filho no meio de atos de violência doméstica. Com certeza. Segundo pesquisas, 70% das crianças já viram o seu pai agredir a sua mãe. Isso é muito traumático e isso acaba fazendo os filhos adotarem regras de comportamentos que vão passar de geração para geração. O filho adota o comportamento agressor do pai, a filha adota o comportamento submisso da mãe, aceitando aquela violência. Então, mulher, se você não quer passar isso de geração em geração, tome uma posição, sabe? A culpa não é sua, como falou a doutora Tamara. É muito difícil sofrer a violência, permanecer calada e aguentar aquilo por anos e anos a fio. Pense na sua descendência e virá e copiará os modelos que eles estão vendo nos pais. Não é isso? Então, eu entendo assim que mesmo que a mulher não queira, como falou a doutora Tamara, um processo criminal, porque é pai dos filhos, tal, a medida protetiva, você pode entrar com esse pedido de medida protetiva, não vai virar um processo criminal, mas, no caso, os juízes vão poder te apoiar, mulher, pedindo ordens para que o agressor fique longe de você, fique longe da sua família, não entre em contato. São as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, artigo 22, artigo 23. E no caso de descumprimento de medida protetiva, o agressor já incide um outro tipo penal, que seria o descumprimento de medida protetiva. Hoje ficou bem mais fácil para a mulher procurar ajuda, porque ela tem instrumentos à disposição dela para que ela saia desse ciclo de violência. E nesse aspecto, são tão importantes os grupos reflexivos, Dayana. São maravilhosos os grupos reflexivos, tanto para autores de violência, quanto para vítimas de violência. Porque a mulher, ela tem que submeter a uma ajuda, a um tratamento que recupere a sua autoestima, o seu alto valor. Essa mulher precisa de ajuda, não é só o homem, ele, com certeza, sim, mas a mulher também, porque sem ajuda, ela não consegue sair do ciclo de violência, ela pode até tomar uma atitude, mas ela acaba recaindo e voltando para esse ciclo. Então, busque ajuda, as frentes são muitas.
E eu digo como juíza aqui no estado de Goiás, violência doméstica, nós juízes estamos dispostos a ajudar. Um pedido de medida protetiva, com 3, 4 horas, você está com a sua medida protetiva na sua mão. Então, procure ajuda. Nós estamos aqui para isso. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás tem enviado esforços para ajudar as mulheres vítimas de violência doméstica. É isso. Obrigada, doutora Sandra. Dayana? É exatamente isso que a doutora Sandra falou, né? Essa mulher, ela precisa se fortalecer. E quando a gente fala em autoestima, não é apenas a maneira como eu me arrumo, o meu corpo, a minha produção, mas é como eu me amo, né? É autoconhecimento. Então, essa mulher se fortalecer na questão do amor próprio e ter autocompaixão, senso de autopreservação da própria vida. E acreditar naquilo que ela tanto almeja, no amor, nos princípios familiares, numa vida com paz, para que isso seja mola propulsora para ela pensar que há esperança após a violência doméstica, né? Eu insisto nessa fala porque eu falo com as vítimas, e são mulheres que ressignificam essa dor, trabalham esse trauma e voltam a florescer, exalar perfume de vida para os filhos, para elas mesmas, né, se reconstroem. Então, é sempre acreditar que há esperança. A violência não é natural, esse ciclo precisa ser quebrado. E é claro que no momento de dor, né, no contexto ali da violência, a sensação é de que não há esperança, que eu não vou ter outro relacionamento, que outro homem não vai me amar, que eu não vou confiar. Mas isso é passageiro. Esse é o estado de adoecimento psíquico ali que a gente está. Mas tudo vai clarear, vai passar, né? E cada mulher aí que está nos assistindo tem que acreditar nisso. Acreditar no poder do amor, acreditar na vida, acreditar em Deus, na família que você sonhou, na vida que você quer ter e não se submeter a essa situação. Obrigada, Dayana. Doutora Tamara, a senhora quer finalizar, complementar alguma coisa nesse sentido? Sim, obrigada. Eu quero pegar um gancho aí na fala da Sherloma, que ela lembrou bem da violência que, às vezes, os filhos praticam contra as mães. E é uma violência que está dentro do contexto de violência doméstica. Nós sempre nos referimos a casais, a maior parte das vezes nos lembramos, mas existe essa agressão dos filhos praticados pelas mães. E essa mulher também, é mais difícil dela pedir ajuda. Filhos, netos, né? Porque tem, como a Xerama falou, existe um vínculo afetivo, né? E a culpa acaba sendo maior. Como é que eu vou levar o meu filho? Como é que eu vou pedir uma medida protetiva? Vou fazer isso? Então, eu acho que a fala de todas nós aqui é no sentido de que é preciso buscar ajuda. Porque, às vezes, esse filho, ele também precisa de ajuda. E quando a mulher, por exemplo, a mãe pede uma medida protetiva, o juiz pode fixar que esse filho frequente um grupo reflexivo para homens e desconstrua o que ele vive, que é uma construção que, às vezes, não... A maior parte das vezes não é a mãe que incutiu nele, né? Ela não precisa se sentir culpada por aquilo. Às vezes é uma construção social, né, de que o homem tem que se portar assim, de que o homem tem esse poder sobre a mulher. E não é só o companheiro que tem esse poder na visão social. Os filhos, homens também têm esse poder, de acordo com essa construção. Então, é importante que, a despeito desse vínculo muito forte, essas mães também peçam ajuda. Quando elas estão pedindo ajuda para elas estão também pedindo ajuda para os seus filhos, né? Eu acho muito importante ressaltar isso, de que o pedido de ajuda, ele não é só para a mulher. E muitas vezes, quando a mulher pede a medida protetiva, ainda que não seja para um filho, o que ela quer é que aquele parceiro seja ajudado também. E é muito bom, estamos caminhando, né? Talvez não na velocidade que gostaríamos, mas como instituições estamos trabalhando
já com esse olhar há muito tempo, de que o autor dessa agressão, ele também precisa de ajuda, ele também precisa ser tratado, precisa ser acolhido, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser conversado cada vez mais. Eu acho que nós temos que falar muito sobre o tema e ter um olhar empático na sociedade, né? Com essa mulher, com essa mãe que já carrega tanta coisa dentro dela e ainda, às vezes, quando ela pede ajuda, ela não recebe essa ajuda, ela recebe julgamento que faz com que ela se sinta culpada de uma agressão que ela sofre, e nós não temos esse acolhimento, né? Então, eu espero que aqui numa data tão importante, né, como é o Dia das Mães, onde nós celebramos, e você disse bem no início da sua fala, né? Eu sou uma mulher que se orgulha muito da mãe, né? Eu tenho uma maior admiração, eu falo que é a minha maior fonte de inspiração. Então, que nós honremos todas essas mães, e essas mães vítimas de violência, com esse olhar empático e com esse acolhimento. Eu acho que para elas e para todas as mulheres que são vítimas de violência doméstica. Encorajar Obrigada. essas mulheres, né, doutora Tamara? Encorajar, né? Exatamente, encorajar para que elas tenham voz, para que elas se pronunciem, para que elas recebam ajuda. Justamente, muito obrigada. Sherloma, vamos falar mais um pouquinho? Você está me ouvindo? Estou. Vamos lá. Sherloma, qual o papel da comunidade nesse processo de denúncia de violência doméstica? Nossa, que interessante sua pergunta, Mara. Parece que estava realmente conduzindo. Estou falando que está uma puxando para a outra e vai chegando, né? Então, porque quando teve esse título, e aí eu pensei, vamos ver, né? A gente vai falar um pouco sobre onde procurar, o que fazer. E aí eu pensei em propor até um convite hoje para quem está nos ouvindo, sabe? Que é exatamente pensar em inverter a pergunta um pouco. O que essa mulher mãe, pode fazer para superar e cuidar dos filhos? Eu acredito que ela tem feito o que consegue. Então, o meu convite é para os profissionais que atuam e para a comunidade, que a gente possa fazer uma outra pergunta. O que nós podemos fazer para ajudar essa mulher mãe a superar essa situação de violência? E aí a gente vai ter que pensar que a gente tem que, primeiro, né, considerando a pergunta anterior, a gente tem que conhecer essa mulher, tem que se aproximar dela, tem que saber o que ela precisa. Porque não adianta eu achar que uma medida só, um protocolo só vai resolver para todo mundo. Qual que é a história dela? O que ela precisa? Respeitar a autonomia e o desejo dela. E, às vezes, quando nós temos uma amiga, uma irmã, ou mesmo quando nós estamos vendo aquela mulher voltar na delegacia todas as vezes e retirar as denúncias, a gente começa a falar, desisto dela, não quero mais saber dela. E o que a gente precisa, na verdade, é entender que ela está inserida dentro de uma relação e que é por isso que ela precisa ser cuidada, porque ela não está conseguindo ter essa força que a Daiane falou, né, de sair. Então, o meu convite é que a gente consiga pensar o que nós podemos fazer. E aí eu não isento o Estado. O Estado tem um papel importantíssimo de garantir o direito da mulher. Nós precisamos, todas as esferas, cada uma com a sua especificidade, tem o dever de garantir à mulher segurança, habitação, saúde. Então, todos esses critérios, a assistência social, o Estado tem que garantir para essas mulheres. Porque o que essa mulher precisa? De ter condições. Vamos considerar, então, que ela precisa ter condições para estar bem, para ela poder sair dessa situação, e como as crianças são de responsabilidade dos adultos, então que ela também possa fazer esse movimento de cuidado, mas a partir do momento em que ela for cuidada, né? Então, que o Estado, o município, possa atuar. E aí a gente tem vários órgãos que tem que estar atuando em sintonia, realmente empenhado a fazer seu papel. E aí você, que é servidor desses órgãos,
eu te convido para assumir esse compromisso de atuar de verdade, de fazer o que te for preciso para ajudar a mulher. Seja você defensor público, seja você do Ministério Público, da política de assistência social, da saúde, da habitação, porque cada um, se fizer o seu papel, pode colaborar com a necessidade daquela mulher. Mas nós, enquanto comunidade, temos vários papéis a exercer. E eu falo também, lembrando aqui, né, o servidor, o agente público, que ele possa dar um atendimento humanizado, sem julgamento, mas integral, ajudando, encaminhando, não fazendo somente o burocrático, mas fazer o além, porque o além é também sua competência, né? E também, agora, nós como sociedade, o que nós podemos fazer? Primeiro, cobrar que esses mecanismos estejam funcionando. É nossa função fiscalizar, estar em cima e cobrar que as prefeituras, os estados e os municípios estejam com seus órgãos funcionando, com os setores funcionando, seja em época de pandemia ou não, porque a pandemia não justifica a ausência do Estado. E nós, seja agentes públicos ou não, precisamos informar a mulher. Porque é isso, a gente, por vezes, precisa dizer que ela tem direito a viver sem violência. E aí a gente precisa, ao alertar que ela tem direito, dizer quais são esses direitos. Como a doutora Tâmara falou, tem direito a medidas protetivas, tem direito a recorrer aos serviços de assistência, de saúde, de habitação, então a gente precisa informar para ela. E a gente precisa explicar para ela onde exigir cada um desses direitos. Então eu convido também a sociedade a conhecer coisas que você às vezes pensa que nunca vai usar, como um plano de segurança. Você já estudou sobre um plano de segurança? Como você pode fazer para ajudar uma vizinha que está numa situação de violência? Você já pensou em oferecer para aquela vizinha um código para ela fazer e que você vai acionar a polícia se ela precisar de ajuda? Seja bater 3 vezes uma vassoura no teto, né, do prédio de cima, seja colocar um pano de prato do lado de fora. Você pode conversar e dizer para ela que ela não está sozinha, porque as campanhas dizem, a mulher precisa entender que ela não está sozinha. E eu digo, a gente precisa mostrar para essa mulher que ela não está sozinha. Então, é nosso papel também, né? E aí, o convite que eu faço para a mulher vítima de violência é que ela consiga olhar para os lados e tentar identificar quem é essa pessoa que possa ajudá-la, ou esse setor, esse profissional que possa ajudá-la. Hoje, 50% das pessoas conhecem um autor e uma vítima de violência. 70% acredita realmente que as mulheres são mais agredidas dentro de casa. Então, se cada uma dessas pessoas se capacitarem a ajudar, e eu não estou dizendo aqui para ele entrar na situação da briga e interromper a briga, eu estou dizendo para ajudar a mulher, seja mostrando a ela onde ir, seja dizendo, olha, eu fiquei sabendo que tem um telefone aqui que é do defensor público, toma aqui para você ir lá e conversar com ele, né? Ou pode deixar seu filho aqui em casa, que eu vou olhar enquanto você vai na delegacia. Ou então, simplesmente, saiba que eu estou aqui, tá aqui meu número, vamos criar um código, e quando acontecer alguma coisa, você me manda essa informação no WhatsApp, porque eu sei o que eu vou fazer. A campanha Sinal Vermelho, que foi utilizada, foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça, e o Tribunal de Justiça foi encarregado por divulgar, ela fala desse código, né, o sinal vermelho na mão, que alerta o pessoal das farmácias. Mas esse sinal, se a gente começar a conhecer essas campanhas, a gente pode usar também com outras pessoas. E não precisa ser uma caneta vermelha, porque às vezes fica muito complicado, né, de achar uma caneta, um batom vermelho, mas assim, sei lá, fazer algum código, você cria um código para sua vizinha, cria um código para sua amiga, para poder fazer uma videochamada, né. Então, é esse convite que eu faço. As mães estão cansadas. E lutar contra a violência é ainda mais cansativo. A energia está esgotada. E saber que você é responsável ainda por cuidar dos seus filhos, só vamos pensar, nós que não estamos nessa situação, vamos só pensar, né? O que isso significaria?
Então, se a gente pode fazer alguma coisa, a gente está convidado a fazer também. O Estado precisa cumprir seu papel, não estou aqui dizendo que não, mas a sociedade também precisa, para que a mulher entenda que ela também não está indo atrás de ajuda só porque ela é vítima, apesar desse ser realmente o momento em que a gente entende que ela precisa de ajuda, mas para que ela saiba que ela é sujeito de direito, sabe, Mara? Que ela também, ela tem direito a viver sem a violência. Isso aqui é algo que não é uma caridade que a doutora da Tamara vai fazer, que a doutora Daiane, a doutora Sandra vai fazer, ou atendê-la bem, não. A gente está fazendo o nosso papel, porque é um direito dela de viver sem violência. E você, mulher, se em algum momento você procurou ajuda nos órgãos públicos que têm o dever de fazer por você e não fez da forma adequada, saiba que você pode reclamar da gente também. Você pode também fazer uma reclamação, né, nos órgãos competentes, para que todos possamos assumir nosso papel. E isso, sim, é dizer que você, mulher mãe, você não está sozinha. E é isso, sabe? Eu fiquei pensando nessa questão da gente, agora é Dia das Mães, né? E todo mundo quer dar presente para as mães, né? Por que a gente não dá um cuidado para uma mulher mãe que está sendo vítima de violência? Por que a gente não dá uma atenção? Por que a gente quer lavar as mãos e deixar que ela resolva? E ficar ajudar uma mulher, mãe, que está nessa situação de violência, saiba que não é fácil, é bem difícil, vai exigir, por vezes, paciência, compreensão, entender que ela tem um momento, um processo que ela vai passar, que, por vezes, vai ter reconciliação, que, por vezes, não vai satisfazer a sua expectativa com relação a ela, porque, às vezes, é você quem espera que ela tome uma atitude, mas ela não está pronta para tomar. Então, saiba respeitar e saiba ser ouvido. E também estude um pouquinho como que você pode criar um mecanismo de ajudar ela no momento de perigo. Estude um pouquinho como você pode simplesmente ouvir e acolher. Então, todos nós, a violência ela é um papel de todos nós enfrentar. A gente não precisa esperar só da juíza, da promotora, do policial, né? É um convite para que todos nós possamos fazer a nossa parte. Muito obrigado, Sherloma. Muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo pelo canal do Instagram do Tribunal de Justiça. E a gente está caminhando para o final, infelizmente, né? A conversa está fluindo, tá. Mas eu queria perguntar para vocês, pelas considerações finais, se alguém quer falar mais um pouco, tá? O canal está aberto aqui para vocês. Vou iniciar, então. Nós estamos terminando, né? E conforme a Sherloma falou anteriormente, esse é um problema nosso, né? É um problema de todos nós, de todas as famílias. Então, assim, mulher, não se isole, porque o isolamento vai trazer a perpetuação do problema. Então, eu quero parabenizar todas as mães que estão nos assistindo, aquelas que têm sofrido com a violência doméstica também, e novamente ressaltar que nós estamos aqui para ajudá-los. Creiam que a situação vai melhorar, mas muita coisa depende de você romper a barreira do silêncio na sua vida. Tá certo? Então, feliz Dia das Mães a todas e que nós consigamos vencer essa luta que é muito grande. Parou no Instagram? Sério? Cortou no meio? Tá, então a doutora Sandra fechou. Então acabei. Era 1 hora, tá vendo? Nós começamos, acho que é 1 hora. Então, continuemos. Quem é a próxima? Também, bom, quero mais uma vez agradecer a oportunidade dessa conversa.
e dessa troca, né? Porque é um aprendizado contínuo, então foi muito importante para mim. Também queria desejar um Feliz Dia das Mães a todas as mulheres que nos assistem, né, que estão nos acompanhando, as mães. E assim como as demais falaram, né, de rede, que é um problema nosso, e é mesmo, então que nós nos lembremos desse amor incondicional de mãe, né, desse olhar que é generoso que uma mãe sempre tem sobre, não só sobre os filhos, né, quando a mulher vira mãe, ela começa a ter um olhar ampliado de generosidade, de acolhida com todo mundo. Então, que nós possamos ter esse olhar de mãe, de acolhida, de empatia, como a Sherloma lembrou, sem expectativas, ajudar sem expectativas, cada mulher tem o seu momento, a sua dinâmica, de pedir ajuda ou de se libertar desse relacionamento. Então, que nós possamos nos conscientizar de que esse é um problema nosso mesmo, mas que nós precisamos ajudar de uma forma acolhedora e empática, com um olhar maternal para essas vítimas, sabe, para que elas saibam que elas podem contar conosco. Obrigada mais uma vez, boa noite a todos. Obrigada, doutora Tamara. Dayana ou Sherloma, sintam-se à vontade. Também quero parabenizar, né, as mães, que eu falo que nós somos as mais felizes do planeta por essa oportunidade, e convidar cada mãe, que a gente sabe aí que mãe é onça, mãe aninha os filhos, faz tudo, é guerreira, né? Que todo esse amor que a gente dispensa para os filhos, que nesse momento a gente possa também nos incluir, né? Olhar para si, para o nosso momento, nos amar, pensar aí em cuidado consigo mesma, em autopreservação, porque, afinal de contas, nós só vamos dar aquilo que nós temos. Então, esse autocuidado, se proteger da violência, se resguardar, se fortalecer nesse processo, é muito importante. Eu queria encorajar a todas as mulheres que são vítimas de violência, não desista, tá? Não desista, tenha esperança, você vai superar. Tá? Um beijo para todas as mães e obrigada. Obrigada. Sherloma. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Mara, maravilhoso estar com vocês todas. Obrigada. Agradecer à desembargadora Sandra, ao Luciano, a toda a equipe do CCS que faz isso aqui acontecer. É muito bom poder aproximar das pessoas por uma live, nós estamos aqui para conversar, sei que a comunidade tem todo o direito de ter opiniões sobre todos os assuntos, e isso é bom, porque a gente está aqui para conversar mesmo, né, como poder judiciário também. Eu quero deixar uma mensagem para todas as mulheres, também para as mulheres mães, de que não é fácil, a gente sabe que tanto a maternidade quanto o dia a dia exige muito de nós, e que por vezes é uma escolha, eu espero que realmente seja, sempre aconteça por vias da escolha, mas a gente não escolhe tudo o que vive, e quero dizer a vocês que eu espero realmente que cada uma encontre ajuda e cuidado com alguém. E convido a todas as mulheres, sobretudo nós mulheres, mas também aos homens, a sermos solidárias, a sermos empáticas, a termos aquele termo que está ficando famoso, sororidade, né? Que é uma forma de dizer fraternidade, que a gente tenha esse olhar de estender a mão uma para a outra, e que possamos, assim, revolucionar. A revolução vai ser das mulheres, vai ser das mães, e isso eu não quero que seja uma forma de pesar sobre as mães, mas acredito realmente que nós temos o poder de mudar o mundo se nós nos unirmos, também para colaborar com aquelas que ainda não têm a força de estar neste movimento, mas que faz parte dele também. Porque a sua força, na verdade, é de estar em outro momento, em outro movimento. Pode não ser esse movimento que que espera-se, mas eu sei que você está fazendo o seu movimento agora, sabe? Foi estranho, ficou um negócio assim meio Lumena do BBB, né, de jornadas, mas o que eu quero dizer é que a gente
desrespeitar as histórias de cada um. Eu só queria, na verdade, que cada uma se sentisse acolhida, que não se cobrasse a demonstrar um outro jeito de ser e tudo mais, né? Só procure aquela possibilidade de se livrar da violência, porque é um direito seu. E a ajuda aonde for, que você ver que é possível. Eu espero de verdade que seja no Estado e também na sua rede de apoio de amigos e familiares. Bom, eu agradeço imensamente a ilustre presença das nossas convidadas. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço a nossa audiência, quem está nos assistindo pelo canal do Instagram do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E eu quero encerrar essa transmissão desejando um feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão nos assistindo, para vocês, mamães que estão aqui. E eu espero que tenham gostado da nossa homenagem às mamães, né? Não há palavras que possam expressar a importância delas nas nossas vidas. E eu agora, saindo do protocolo um pouquinho, vou tentar fazer um trecho de uma música para vocês, tá? Vamos ver o que sai aqui, que foi um pouco improvisado, mas vamos lá. Quem souber, me ajuda. Vamos tentar aqui. Acho que vai dar certo. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Um grande abraço, uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigada.